Eles dizem que os segredos mais perigosos não são os escondidos em livros ou cofres, mas os sussurrados à mesa de jantar. Segredos trocados no tilintar de copos, no silêncio que segue uma aposta cruel demais para ser considerada uma brincadeira. Imagine isso. Bahia, 1850. Um banquete de casamento chegando ao fim, velas queimando baixo, o cheiro de tabaco pesado no ar. E então, no silêncio após o último brinde, um irmão se inclina para a frente com um sorriso que não é um sorriso de verdade e diz: "Aposto que consigo seduzir sua esposa antes do fim do mês." O salão congela. A jovem noiva baixa o garfo, o sangue sumindo de seu rosto. O marido dela não explode de raiva. Ele não se levanta para derrubar o irmão por tal provocação vil. Em vez disso, ele se recosta, os olhos claros calculando e pergunta: "E qual seria a aposta?" Esse silêncio, esse momento é onde a descida começa. Não só para Margarida Carvalho, a esposa presa nesse jogo doentio, mas para qualquer um ouvindo com atenção suficiente para ouvir o mecanismo de algo maior, algo mais antigo, girando nas sombras. Porque essa não era uma aposta comum. Era um teste de lealdade, de conhecimento, de cumplicidade. E naquela noite de setembro de 1850, sob os lustres da mansão Beira-Rio, um casamento se tornou um contrato assinado em sangue. Mas antes de entendermos o assassinato que se seguiu, antes de vermos a cova sendo cavada nos campos atrás dos galpões de cana, precisamos olhar para o solo em si. Porque a terra do município de Barreiras não era apenas terra, era um cemitério disfarçado de fazenda. Sob as folhas verdes da cana-de-açúcar, sob as fileiras de milho e trigo jaziam 23 corpos, mercadores, padres, viajantes, mulheres que chegavam como esposas e desapareciam como fantasmas. Eles não tinham lápides, nem pedras, nem orações, apenas terra compactada pelas rodas de carruagens e pelas botas de trabalhadores escravizados. Quem sabia melhor do que perguntar? Esta é a verdade que eles nunca quiseram que você ouvisse. Os irmãos Carvalho não eram fazendeiros. Eles eram predadores. Homens que transformavam hospitalidade em isca, que transformavam sua casa em armadilha e que transformavam a própria instituição do casamento em um teatro de crueldade. E quanto mais fundo você mergulha na história deles, mais percebe que eles não estavam sozinhos. Eles faziam parte de um padrão, parte de um mecanismo de poder que prosperava no desaparecimento, no silêncio e na cumplicidade. Não cometa o erro de achar que isso é só uma história sobre luxúria ou traição. É sobre algo muito mais sinistro. Como sistemas de controle podem se disfarçar de família, de tradição, de negócios. Como assassinato pode ser lavado em lucro. Como uma aposta à mesa de jantar pode expor um império inteiro, construído sobre sangue. A propriedade dos Carvalho, mansão Beira-Rio, erguia-se como uma fortaleza ao longo do Rio São Francisco. 3 andares de tijolo e pinho, suas varandas brancas brilhando de dia, suas janelas brilhando à noite. Para viajantes passando era um farol de graça e prosperidade sulista. Para vizinhos era o centro da sociedade, onde delegados jantavam, onde políticos bebiam, onde dívidas eram suavizadas com cachaça e charutos. Mas por trás daquela fachada, havia um livro-caixa escondido na parede da lareira, cheio de nomes. Nomes dos desaparecidos, nomes dos assassinados, cada um com uma soma ao lado, o cálculo preciso do que uma vida valia. E naquela noite, quando Cláudio Carvalho apostou com seu irmão Eduardo que conseguiria seduzir Margarida, não era simplesmente a arrogância de um irmão mais novo bêbado, era o desmascaramento do sistema em si. Porque Margarida, inteligente e educada, havia começado a fazer perguntas. Ela havia começado a notar coisas. Os quartos trancados, os criados desaparecidos, os hóspedes que chegavam, mas nunca saíam. Ela estava perto, perto demais. E quando Cláudio fez sua aposta, quando Eduardo aceitou, não era sobre luxúria de jeito nenhum. Era sobre testar se Margarida seria útil ou se precisaria ser silenciada como os outros. Pense nisso por um momento. Uma jovem mulher na noite de seu casamento, presa em uma casa que ela achava ser um lar, mas que na verdade era um labirinto de morte, cercada por homens que sorriam para ela de dia e planejavam seu desaparecimento à noite. O que você faria no lugar dela? Fingiria ignorância? Fugiria? Ou começaria a jogar seu próprio jogo, sabendo que sua sobrevivência dependia não da inocência, mas da estratégia? É aqui que nossa descida começa, com uma aposta que nunca foi realmente sobre sedução, mas sobre sobrevivência. Com uma mesa de jantar que destrancou os arquivos encharcados de sangue de uma das famílias mais poderosas da Bahia. Com a percepção arrepiante de que o que aconteceu com Margarida
não foi um crime isolado, mas uma janela para um mecanismo de corrupção que governava regiões inteiras do Brasil. E uma vez que você vê esse mecanismo, uma vez que vislumbra quão longe seus engrenagens giram, você não pode desver. Você não pode voltar a acreditar que a fazenda era apenas um lugar de cultivo, ou que família era apenas sobre amor, ou que lei era apenas sobre justiça. Você verá o que Margarida viu, que tudo, terra, trabalho, lei, até o amor em si, pode ser armado, comprado, vendido e descartado. Então vamos entrar nas sombras de 1850, na sala de jantar onde a aposta foi feita, nos campos onde os corpos jaziam, nos quartos trancados onde os gritos eram abafados. Isso não é só a história de uma esposa, um marido e um irmão. É a anatomia da corrupção. E uma vez que você a conhece, ela muda você para sempre. Quando forasteiros olhavam para a mansão Beira-Rio, viam riqueza. Viam cavalos arrumados como soldados para desfile. Homens e mulheres escravizados se movendo em ritmo perfeito pelos campos. Jantares onde copos de cristal capturavam a luz das velas como joias. Mas riqueza verdadeira não vem de aparências. Vem de sistemas, e os irmãos Carvalho entendiam isso melhor que a maioria. Seu pai Josias Carvalho havia deixado terra e dívidas. Cana-de-açúcar sozinha nunca cobriria as perdas, mas a morte podia. O desaparecimento de um mercador rico significava mais que silêncio. Significava disputas de herança que podiam ser manipuladas. Significava propriedades que podiam ser tomadas, investimentos que podiam ser recuperados, dívidas que podiam ser apagadas. Eduardo, o irmão mais velho, via oportunidade na tragédia. Ele via que a sociedade em si olhava para o outro lado quando os ricos sumiam, desde que a papelada estivesse em ordem, desde que os oficiais fossem pagos, desde que o delegado bebesse bem à mesa deles. E assim o livro Caixa começou. Nomes escritos em tinta precisa, cada um despido de identidade e convertido em números. Tomás Vieira, Samuel Shen, Padre Miguel Santos, todos reduzidos a cálculos, seus relógios, suas moedas, suas escrituras de terra. Vidas humanas transformadas em moeda, assim como homens e mulheres escravizados já eram reduzidos a unidades de trabalho. Para os Carvalho era tudo a mesma coisa. Carne em lucro, sangue em hectares. Você vê agora, isso não era apenas um negócio de família, era um microcosmo de algo maior. O mecanismo do Brasil em meados do século XIX, uma nação onde homens falavam de liberdade com uma mão na Bíblia e a outra no chicote, onde legisladores debatiam moralidade em público, mas em particular trocavam votos por terra, poder e silêncio. Os Carvalho não eram aberrações. Eles eram produtos perfeitos de seu ambiente. Margarida, a nova noiva, havia entrado nesse sistema sem entendê-lo. No início, ela achava que havia casado com prestígio. Achava que a frieza de Eduardo era a reserva de um homem de negócios. Seus longos silêncios, a marca de uma mente séria. Mas então vieram os pequenos detalhes. Um viajante que sumiu após passar a noite. Um quarto que permanecia trancado, embora nenhum criado entrasse. Uma joia desaparecida que aparecia nas mãos de Cláudio, fina demais para pertencer a ele. E então a aposta. Aquele momento grotesco quando Cláudio, bêbado de cachaça, falou a verdade abertamente demais. Se ela se provar mais resistente que o esperado, saberemos que descobriu algo sobre o negócio da família. Você sente o peso dessas palavras? Aquela frase era o pivô no qual a vida de Margarida se equilibrava. Se ela cedesse à sedução, seria uma peça. Se resistisse, seria uma ameaça. De qualquer forma, ela estava marcada. Aqui é onde o horror se aprofunda. Porque Margarida percebeu, talvez mais rápido que qualquer um esperava, que seu casamento não era sobre amor. Era sobre vigilância. Ela não era uma esposa. Ela era um experimento, um sujeito de teste, uma potencial responsabilidade, outra figura a ser medida e registrada no livro Caixa. Sua própria existência havia se tornado uma transação entre irmãos. Sua beleza, sua inteligência, seu corpo, seu silêncio, todos potenciais mercadorias. Agora imagine deitada acordada naquela casa escura, ouvindo as tábuas do piso rangerem, os passos suaves de homens que podiam estar se movendo para sua porta, não com afeto, mas com cálculo. Imagine saber que a cama ao seu lado não é segurança, mas perigo, que o homem que jurou protegê-la já havia precificado sua morte. Essa era a realidade de Margarida. Toda noite se tornava uma performance de ignorância. Toda manhã se tornava um movimento de xadrez em um jogo onde as regras nunca eram ditas, mas as penalidades eram finais. E enquanto ela começava a cavar, literalmente com as próprias mãos perto do galpão de cana, desenterrando fragmentos de tecido, ossos, restos de pertences, a escala disso começou a se revelar para ela.
Isso não era só sobre ela, não era só sobre sedução ou traição. Era sobre um sistema inteiro de controle que se estendia da casa grande até a sede do município, dos barcos no rio carregando cana até os banqueiros em Salvador contando lucros. Você vê como o mecanismo funciona? No topo, homens como Eduardo e Cláudio, educados, charmosos, conectados, se apresentavam como pilares da sociedade. Abaixo deles, oficiais como o delegado Garcia, dispostos a olhar para o outro lado pelo preço certo. Abaixo dele, trabalhadores escravizados forçados ao silêncio. Cada movimento deles vigiado, cada suspeita esmagada pela ameaça de violência, e abaixo de tudo, os mortos, enterrados em covas sem marca, seu silêncio transformado em moeda. Os Carvalho não administravam apenas uma fazenda. Eles administravam um sistema de controle psicológico. Um construído no medo, na cumplicidade, no silêncio imposto por reputação e riqueza. Quando Margarida entrou naquela mansão, ela não entrou apenas em um casamento. Ela entrou em um labirinto. E todo o caminho por ele terminava no mesmo lugar, o livro-caixa. Mas aqui é onde a descida se aguça. Margarida não era comum. Ela era educada, afiada, treinada para ver padrões. Diferente de tantos antes dela, ela começou a entender as regras do jogo. E entender em um lugar como a mansão Beira-Rio era a arma mais perigosa de todas. Porque uma vez que você vê o livro-caixa pelo que é, uma vez que percebe que sua vida já está escrita em tinta, você tem apenas duas escolhas: desempenhar o papel que eles escreveram para você, ou reescrever o roteiro com sangue. Margarida Carvalho não era tola. Ela havia sido criada em uma família decadente de cana. Ensinada a sorrir para credores enquanto via o pai calcular dívidas. Ensinada a baixar a cabeça em companhia educada, enquanto ouvia sussurros que podiam destruir reputações. Ela conhecia máscaras. Ela conhecia jogos. E agora, casada na mansão Beira-Rio, ela percebeu que a única forma de sobreviver era vestir a máscara melhor que os próprios Carvalho. Após a aposta, após aquele momento arrepiante quando seu marido e cunhado tilintaram copos sobre seu corpo, como se ela fosse nada além de moeda, Margarida não gritou. Ela não fugiu. Ela não traiu seu terror. Ela sorriu. Ela ergueu o copo. Ela agradeceu aos dois pelo jantar como se nada tivesse passado entre eles. Essa foi sua primeira vitória, negando-lhes a satisfação do medo. Cláudio, encorajado por sua própria arrogância, começou sua campanha de sedução a sério. Ele aparecia ao lado dela durante as caminhadas matinais, apertando sua mão, citando linhas de poesia com olhos que demoravam demais. Ele trazia bugigangas, tokens, palavras cheias de sugestão. Ele era bonito, sim, mas mais que isso estava acostumado à conquista. Ele acreditava que nenhuma mulher poderia resistir a ele, especialmente uma presa em um casamento sem amor com um homem frio como Eduardo. Mas Margarida não resistiu. Não no início. Ela se inclinou ligeiramente. Ela permitiu os pequenos elogios, os olhares demorados. Ela desempenhou o papel da esposa incerta, tentada, vulnerável, lisonjeada. Cada sorriso que ela dava a ele era uma lâmina escondida em veludo. Cada riso suave era um movimento calculado. Porque Margarida entendia algo que Cláudio não. Sedução não é sobre prazer, é sobre controle. E enquanto Cláudio tentava seduzi-la, Margarida estava seduzindo a verdade dele. Conversas tardias na varanda com cachaça entre eles e os grilos gritando dos campos se tornaram seu campo de batalha. Cláudio, solto pela bebida, começou a se gabar da riqueza que haviam acumulado, sobre como hóspedes que carregavam ouro nunca saíam da mansão, sobre como o delegado Garcia lhes devia mais que uma dívida. Suas palavras gotejavam arrogância, mas abaixo delas jazia confissão. Confissão que Margarida guardava como armas. Enquanto isso, Eduardo observava em silêncio. Seus olhos azuis claros seguiam Margarida, calculando, medindo. Ele dizia pouco, mas Margarida sentia o peso de sua observação em cada refeição, cada reunião noturna, cada vez que ela saía da biblioteca com um livro nas mãos. Ele a estava testando, vendo se ela quebrava, vendo se Cláudio conseguia, ou se Margarida descobria demais. Os criados sussurravam em tons baixos quando achavam que ela não ouvia. O velho Moisés, curvado pela idade, dava olhares pesados de aviso, seus olhos dardejando para os campos à noite como se algo sob o solo ainda respirasse. Uma jovem empregada, tremendo ao servir vinho, pressionou um pequeno pedaço de tecido na mão de Margarida uma noite, tecido manchado de escuro com iniciais bordadas em fio fino.
Não dessa casa. Margarida dobrou no punho sem uma palavra, sua mente correndo. Cada dia a mansão se tornava mais insuportável. Portas trancadas, passos pesados à noite, o som de escavação perto do galpão quando nenhum plantio estava agendado. As caminhadas de Margarida se tornaram investigações. Ela se movia pela propriedade como se admirando os jardins, mas seus olhos vasculhavam o chão, os galpões, os barracões. Ela começou a mapear a mansão não como um lar, mas como uma cena de crime. E então veio a descoberta. Um tijolo solto na lareira da biblioteca. Atrás dele, uma cavidade oca, um livro-caixa, nomes, datas, somas, cada entrada uma vida convertida em lucro. Cada uma peça de evidência de que a mansão Beira-Rio não era uma fazenda. Era um matadouro. Margarida leu até suas mãos tremerem. De Eduardo, cada uma prova de que assassinato não era impulso, mas política. O livro-caixa era sua verdadeira safra, a colheita de vidas humanas. Você entende o terror dessa percepção? Saber que seu próprio marido catalogou a morte com a mesma precisão que outros homens registram rendimentos de colheita. Ver em tinta que ele havia cruzado há muito o limiar onde a moralidade ainda importava. Margarida colocou o livro-caixa de volta, sua respiração firme, sua máscara intacta. Ela sabia agora a escala do que enfrentava, e sabia algo mais. Se eles descobrissem que ela havia visto o livro-caixa, ela seria a próxima. Naquela noite, ela deitou na grande cama de dossel ao lado de Eduardo, sua respiração lenta e constante na escuridão. Ela fitou o teto, seu pulso martelando. Ela sabia que não podia confrontá-lo. Sabia que não podia fugir. Ainda não. Ela tinha que jogar mais longo, mais profundo, até encontrar uma fuga. Mas aqui é onde a descida se aprofunda para você, porque você deve ver o mecanismo em ação, não só naquela casa, mas no mundo que a cercava. Os Carvalho prosperavam porque entendiam como o silêncio protege o poder. O silêncio do delegado comprado com dinheiro e cachaça. O silêncio dos vizinhos comprado com charme e reputação. O silêncio dos trabalhadores escravizados comprado com medo do chicote. Todos desempenhavam seu papel. Todos permitiam que o sistema continuasse. E Margarida percebeu que, se ia sobreviver, não podia quebrar esse silêncio gritando. Ela teria que armá-lo. Esta é o conhecimento proibido que a maioria nunca compreende. Sobrevivência sob tirania não começa com desafio aberto. Começa com entender o sistema tão completamente que você pode dobrá-lo de volta sobre si mesmo. Margarida Carvalho, sozinha naquela casa de predadores, começou a se transformar de presa em estrategista. Mas estratégia tem um custo, porque uma vez que você começa a jogar o jogo deles, você não pode sair inalterado. Você não pode permanecer inocente. Você deve mergulhar as mãos na sombra, e uma vez que faz isso, não há volta. E assim Margarida começou sua descida. Uma descida não só na descoberta, mas no conhecimento perigoso. Ela sorriria para Cláudio, riria de seus charmes, se inclinaria o suficiente para mantê-lo falando. Ela dividiria a cama de Eduardo como se nada tivesse mudado, embora agora soubesse que ele era seu carrasco. Que o tempo todo ela reuniria peças, palavras, restos, segredos até o dia em que pudesse atacar. Os Carvalho acreditavam ser os caçadores, mas Margarida, sob sua máscara, estava afiando suas facas. Na noite após encontrar o livro-caixa, Margarida não conseguia mais olhar para a terra da mesma forma. Cada fileira de cana parecia pulsar com memória escondida. Cada campo reluzia com um silêncio que parecia pesado demais, antinatural demais. Ela entendia agora por que os trabalhadores escravizados desviavam os olhos quando ela passava, por que o velho Moisés murmurava orações sob a respiração, quando achava que ninguém ouvia. Essa propriedade não era solo e madeira, era campo de sepultamento. Então ela começou a testar os limites de seu novo conhecimento. Na tarde seguinte, quando os homens cavalgaram para Salvador sob o pretexto de uma reunião de negócios, Margarida escapou da casa grande, suas botas rangendo no caminho de cascalho enquanto cruzava para os galpões. O ar de setembro era cortante, a luz diminuindo com a aproximação precoce do outono, e cada corvo que voava dos campos a fazia se sobressaltar. Ela seguiu seus instintos primeiro, instintos afiados pela precisão fria do livro-caixa, nomes, datas, lugares. Ela pensou no pedaço de tecido da empregada, nos olhares assombrados do velho Moisés para o galpão, e assim ela foi para lá, para a estrutura inclinada que cheirava a folhas de cana, arreios de couro e algo mais, algo azedo abaixo de tudo, uma doçura apodrecida. As portas do galpão rangeram ao serem empurradas. Poeira girava na luz inclinada. Ela pisou no chão de terra,
suas mãos tremendo, seus ouvidos atentos ao som de passos atrás dela. Ela meio que esperava que Eduardo ou Cláudio aparecesse, sorrindo com aquela calma terrível, perguntando o que ela procurava, mas ninguém veio. Apenas o silêncio a pressionava grosso como corda. No canto distante, perto das tábuas caídas, onde a água da chuva vazava em riachos escuros, ela viu um pedaço de terra que havia sido mexido, não recentemente, mas, dentro de meses, o solo irregular, mais escuro que o resto, pressionado com um cuidado deliberado demais. Margarida caiu de joelhos, suas mãos cavando na terra, unhas quebrando, o cheiro de terra úmida enchendo suas narinas. Ela raspou até seus dedos tocarem tecido. Ela puxou e um fragmento se soltou em suas mãos. Uma manga de lã fina listrada em um padrão que nenhum trabalhador de campo usaria. A bainha estava rígida com sangue seco. Sua respiração prendeu. Ela queria gritar, mas mordeu o lábio até sangrar. Ela cavou mais fundo, e dessa vez seus dedos se fecharam em algo mais duro. Ela puxou novamente, e o solo cedeu para revelar osso. Osso humano. O ar pareceu deixar seus pulmões de uma vez. Ela se sentou para trás, fitando o fragmento pálido na terra, a prova de tudo que o livro-caixa havia sugerido. Isso não era uma entrada no livro-caixa, não uma suspeita sussurrada. Isso era carne, isso era morte, isso era o silêncio abaixo da mansão beira-rio ganhando forma. Margarida cobriu o osso novamente rapidamente, suas mãos tremendo, pressionando o solo de volta no lugar. Ela sabia que não podia arriscar deixar a evidência exposta. Ainda não. Não até ter um plano. Ela limpou a terra do vestido, seu pulso martelando na garganta e se levantou. Suas botas deixaram impressões leves no solo, e ela as suavizou com as mãos, apagando sua presença o melhor que pôde. Ao deixar o galpão, o mundo parecia mais afiado. As árvores se aproximavam, seus galhos como mãos esqueléticas arranhando o céu. Os campos se estendiam infinitamente, cada fileira de cana escondendo seu próprio segredo. O rio reluzia além das árvores, escuro e largo, um local perfeito para descarte de corpos. Os Carvalho haviam construído seu império não em colheitas, mas em cadáveres. Naquela noite, no jantar, ela sentou à frente de Eduardo, seu rosto iluminado pela luz das velas, seus olhos claros, sem piscar. Ele falou de mercados, de remessas, de dívidas logo a serem pagas. Sua voz era calma, medida, respeitável, mas Margarida agora o via diferente. Ela via suas mãos não como as de um fazendeiro, mas como as mãos que haviam escrito nomes em um livro-caixa enquanto jogavam terra sobre carne. Cláudio também parecia transformado. Seu sorriso fácil, seu charme descuidado. Não era charme de jeito nenhum. Era uma máscara aperfeiçoada através de anos de atrair vítimas para a confiança antes do golpe mortal. Suas flertes, seus presentes, suas promessas sussurradas. Margarida agora via isso pelo que era, os movimentos ensaiados de um predador que havia jogado esse jogo antes. E ainda assim, ela tinha que continuar sua própria performance. Ela tinha que sorrir de volta, rir suavemente das observações de Cláudio, ouvir atentamente os planos de Eduardo. Ela tinha que agir como se seu coração não estivesse martelando no peito, com o conhecimento de que havia tocado os ossos de suas vítimas. Aqui é onde sua transformação se aguça. Margarida entendia agora que inocência não era mais uma opção. Os Carvalho não eram apenas perigosos, eles eram a morte em si, vestindo rostos humanos. Para sobreviver a eles, ela não podia se apegar à moralidade. Sem marca no pátio do galpão, havia sussurrado uma verdade em seus ossos. Sobrevivência requeria vingança. Não um grito, não uma fuga na noite, mas um golpe paciente e deliberado. Um que viraria o mecanismo de silêncio dos Carvalho contra eles mesmos. E enquanto ela deitava na cama aquela noite, fitando a escuridão enquanto a respiração constante de Eduardo enchia o quarto, Margarida Carvalho fez seu primeiro voto não dito. Se ela fosse ser escrita no livro-caixa, não seria listada como vítima. Ela seria a última entrada. Os Carvalho acreditavam no silêncio. Era sua maior arma. Eles pagavam por ele em ouro, impunham-no com medo, e confiavam que todos abaixo deles obedeceriam. Por anos havia funcionado. O delegado permanecia cego. Vizinhos fofocavam, mas nunca agiam. Os trabalhadores escravizados mantinham os olhos baixos e as bocas fechadas. Mas silêncio nunca é verdadeiramente silêncio. Ele tem textura, peso, camadas escondidas abaixo do quieto da mansão beira-rio. Sussurros ainda se moviam, passados de mão em mão como contrabando, carregados em olhares, no inclinar de uma cabeça, no ritmo de passos pelos campos. E Margarida, nafiada agora pelo terror e pela descoberta, começou a ouvi-los. Começou com o velho Moisés. Ele estava sempre perto do galpão,
suas costas curvadas, suas mãos nodosas de décadas de trabalho. Ele raramente falava acima de um murmúrio, mas seus olhos contavam histórias quando ninguém mais ousava. Uma manhã, enquanto Margarida caminhava pelo jardim, ela ouviu pausar, se apoiar na enxada e olhar para o galpão de cana com um olhar tão pesado que parecia um aviso. Seus olhos se encontraram por um breve segundo e nesse instante Margarida entendeu. Ele sabia, ela sabia. Mais tarde, a jovem empregada, que uma vez lhe passou o tecido manchado de sangue, veio novamente. Enquanto servia vinho no jantar, sua mão roçou a manga de Margarida e algo pequeno e frio passou para sua palma. Quando Margarida voltou para seu quarto, ela abriu a mão para encontrar um botão de marfim, entalhado com iniciais que não pertenciam a ninguém da casa. Outro fragmento da verdade do livro caixa, pressionado em sua mão ao risco da vida da garota. Esses não eram acidentes. Eram sinais, prova de que Margarida não estava mais sozinha em seu conhecimento. Os homens e mulheres escravizados da mansão Beira Rio haviam vivido dentro do mecanismo dos Carvalho por mais tempo que qualquer um. Eles haviam visto corpos carregados sob a cobertura da noite, ouvido gritos abafados atrás de portas trancadas e cavado covas que nunca eram permitidas marcar. Eles haviam sido forçados ao silêncio, mas não haviam sido surdos. E agora, sentindo o despertar de Margarida, eles começaram a passar suas verdades para ela em pedaços, pequenas, perigosas ofertas embrulhadas em silêncio. Uma noite, enquanto Eduardo e Cláudio bebiam no gabinete, Margarida escapou para a cozinha. O fogo queimava baixo, lançando sombras pelas paredes de pedra. Lá ela encontrou Moisés sozinho, fitando as chamas como se elas carregassem o peso de uma vida inteira. Ela ousou quebrar o silêncio. "Você os viu, não é?" Ela sussurrou. Sua cabeça virou lentamente. Seus olhos encontraram os dela com a tristeza de um homem que havia carregado segredos demais. "Vi, senhora, eu mesmo o enterrei." Sua voz era um raspado quebradiço com idade e medo. "Não me pergunte mais. Palavras podem matar." A garganta de Margarida apertou. "E quanto a mim, Moisés, você acha que eles vão me deixar viver?" Ele balançou a cabeça. "Você já está na terra, senhora. Só ainda não sentiu a sujeira." As palavras a atingiram como um golpe. Ainda assim, nelas havia também um tipo estranho de solidariedade. Ele havia dado a ela verdade embrulhada em aviso. Ele havia nomeado seu destino como estava, mas ao nomeá-lo, ele havia dado a ela o poder de resistir. Após aquela noite, Margarida ouvia diferente. Ela observava os trabalhadores enquanto se moviam pelos campos. Ela notava como seus caminhos às vezes se cruzavam em padrões deliberados demais para serem acaso. Como um demorava perto do poço apenas o suficiente para outro passar um olhar ou uma frase murmurada. Era uma linguagem escondida, invisível para os Carvalho, mas viva para qualquer um desesperado o suficiente para notar. Ela começou a captar fragmentos, não o primeiro livro caixa no fogo. Delegado come o pão deles. Palavras que confirmavam o que ela já sabia, mas também insinuavam mais. Mais covas, mais vítimas, mais cumplicidade. A fazenda era um arquivo vivo de morte, e as pessoas forçadas a servir nela eram suas testemunhas relutantes. Mas Margarida não estava contente em ser uma testemunha. Ela começou a reunir os fragmentos, costurando-os em sua mente como uma colcha de verdade escondida. Cada olhar, cada palavra sussurrada, cada toque impressionado em sua mão era outra peça do quebra-cabeça. E com cada peça ela ficava mais ousada. Cláudio notou, embora tenha entendido errado, ele confundiu sua atenção afiada com afeto crescente. Seu riso em suas piadas, sua disposição para caminhar com ele nos jardins, ele acreditava que estava vencendo sua aposta. Ele confiava mais, se gabando de conquistas, se vangloriando de como estranhos podiam sumir facilmente na estrada entre Salvador e Feira de Santana. Ele falava como se Margarida já fosse dele, como se sedução significasse cumplicidade. Mas Eduardo via algo mais. Ele observava Margarida com a quietude de um predador, seus olhos claros captando cada olhar, cada pausa. Ele dizia pouco, mas seu silêncio era mais perigoso que as palavras de Cláudio. Ele sabia que ela estava aprendendo. Ele sabia que ela estava reunindo, e sua aceitação calma disso era talvez a verdade mais aterrorizante de todas, pois Eduardo não estava apenas testando Margarida. Ele estava calculando, medindo se ela poderia ser absorvida no sistema, se poderia ser útil, ou se ela seria, como os outros, escrita no livro caixa e enterrada no solo. Margarida entendia isso, e assim ela pressionava mais fundo em seu papel,
desempenhando a esposa obediente, a cunhada lisonjeada, a anfitriã graciosa. Ela permitia que eles acreditassem que ela estava se curvando, mesmo enquanto afiava sua determinação. Os Carvalho pensavam ser mestres do silêncio, mas Margarida havia encontrado as rachaduras, e através delas ela começou a ver uma saída. Não correndo, não gritando, mas usando o próprio mecanismo deles contra eles. Ela precisaria dos sussurros. Ela precisaria dos tokens. Ela precisaria da rede escondida daqueles que haviam vivido com a morte por mais tempo que ela. Mas acima de tudo, ela precisaria esperar. Esperar pelo momento quando o silêncio pudesse ser quebrado em um único golpe. Você sente a descida agora? Essa não é a história de uma noiva indefesa. Essa é a história de uma mulher transformando cativeiro em estratégia, de silêncio se transformando em conspiração, de medo cristalizando em vingança. E aqui é onde devo pedir que você mergulhe mais fundo com ela. A aposta havia começado como crueldade falada entre irmãos que se achavam intocáveis, mas nas semanas que se seguiram, tornou-se algo mais. Tornou-se o eixo no qual a mansão Beira-Rio girava, pois Eduardo e Cláudio não eram só irmãos. Eram competidores, predadores, circulando a mesma presa, e Margarida, presa pelo silêncio, percebeu que a própria aposta destinada a destruí-la poderia, em vez disso, se tornar sua arma. Cláudio pressionava mais forte a cada dia. Ele era o tipo de homem que nunca conheceu recusa, que confundia resistência com flerte. Ele rondava os jardins com ela, sussurrando poesia que havia seduzido dezenas antes dela. Ele tocava seu braço com frequência demais, deixava seus olhos demorarem demais, e Margarida, sob sua máscara, permitia. Não demais, não o suficiente para se prender, mas apenas o suficiente para fazer ele acreditar que a balança estava pendendo a seu favor. Um riso suave aqui, um olhar baixado ali, uma pausa antes de retirar a mão. Cada gesto uma agulha em sua mente, convencendo-o de que estava vencendo. Ela se tornou tanto isca quanto espelho, refletindo de volta sua arrogância, até ele ficar cego para sua verdadeira intenção. À noite, Eduardo observava. Seu silêncio era sufocante, enquanto Cláudio se gabava do amolecimento de Margarida. Os olhos azuis claros de Eduardo a estudavam através da mesa de jantar. Ele dizia pouco, mas cada palavra que falava carregava peso. Meu irmão é ambicioso, ele disse a ela uma noite, sua voz calma, firme, controlada demais. Ele gosta de jogos, mas ambição frequentemente cega os homens para o que jaz abaixo da superfície. Seu olhar travou com o dela, e Margarida sentiu o frio de ser vista, verdadeiramente vista. Ele suspeitava dela, ou estava testando-a mais, medindo se ela era esperta o suficiente para sobreviver à casa de horrores dele. A tensão entre os irmãos cresceu mais úmida. Com cada dia passando, o que havia começado como uma gabolice bêbada se tornou um duelo silencioso. Cláudio ostentava seu tempo com Margarida, tecendo insinuações em conversas casuais, sorrindo para seu irmão através da mesa. Eduardo respondia, com calma gélida, sua falta de reação mais cortante que raiva. Mas abaixo dessa calma, Margarida podia sentir cálculo. Ele estava deixando o jogo se desenrolar, não porque confiava em Cláudio, mas porque estava certo de que a aposta revelaria mais que qualquer irmão pretendia. E Margarida começou a alimentá-lo sutilmente, com cuidado. Ela deixava seu riso soar um pouco mais alto quando Cláudio falava. Ela se inclinava mais perto dele no piano quando ele virava as páginas de sua música. Ela colocava a mão na manga dele apenas o suficiente para Eduardo notar. Cada ato era deliberado, cada um uma faísca avivada em chama. Ela não era mais o objeto da aposta deles. Ela era a mão guiando-a. Os trabalhadores escravizados viam também. Seus sussurros carregavam um novo ritmo agora, tingido com a possibilidade de que a unidade dos irmãos estava rachando. O velho, Moisés, captando seu olhar enquanto ela passava pelo jardim, dava o menor aceno como se entendesse seu jogo. A jovem empregada pressionava outro token em sua mão, um lenço bordado com iniciais que não pertenciam a ninguém vivo. Margarida dobrava no vestido, sua máscara nunca vacilando. Cláudio, mais bêbado com cada suposta vitória, ficava descuidado. Uma noite ele confessou mais que pretendia. Você sabe, Margarida, ele murmurou, sua respiração pesada com cachaça. Você ficaria surpresa com quantas mulheres aqueceram minha cama antes de sumirem dessa casa. Você ficaria surpresa com quão fácil é enterrar o passado. E seu riso era suave, cruel. Mas você é diferente. Você me escolherá de bom grado, eu sinto isso. Margarida sorriu embora Billy subisse em sua garganta. Ela se inclinou mais perto, sussurrando como se confidenciando com ele. E então, Cláudio, o que acontece comigo se eu escolher você?
Seu sorriso se alargou, olhos brilhando. Então você vive, não é o suficiente? Aqui estava, a verdade embrulhada em arrogância. Os irmãos já haviam pesado sua sobrevivência contra sua conformidade. Resistir era arriscar a morte. Ceder era arriscar aprisionamento. Mas Margarida estava traçando um terceiro caminho, um no qual a rivalidade deles se tornava a faca que ela poderia virar contra eles. Pois Eduardo também começou a se revelar. Tarde da noite, enquanto ela servia sua cachaça no gabinete, ele falou sem olhar para cima do livro-caixa. Cláudio é imprudente. Sempre foi. Ele deixa seus desejos nublarem seu julgamento. Um homem que não pode se controlar não pode controlar os outros. Ele pousou a pena, seu olhar firme nela. Mas você, Margarida, você é mais disciplinada do que ele percebe. É por isso que casei com você. Não pela beleza, não pela riqueza, mas pela disciplina. Lembre-se disso. As palavras a gelaram. Eles estavam ambos atestando, ambos a pesando, ambos a vendo como algo a ser medido, possuído, controlado. Mas o que nenhum irmão percebia era que Margarida já havia escolhido seu papel. Ela seria a cunha que os separaria. Cada sorriso para Cláudio era uma lâmina afiada contra o orgulho de Eduardo. Cada momento quieto com Eduardo era uma adaga torcida no ciúme de Cláudio. Ela começou a tecer seus egos em nós, forçando sua suspeita um do outro a crescer mais pesada a cada dia passando. E a aposta, a aposta, não mais pertencia a eles. Pertencia a ela. É assim que o controle é tomado de tiranos. Não com rebelião alta, não com desafio aberto, mas com fraturas sutis, com silêncio virado em estratégia, com paciência que transforma predadores em presas, sem que saibam. Margarida Carvalho, presa em uma casa de morte, havia se tornado sua jogadora mais perigosa, e nessa percepção jazia uma verdade mais escura. Uma vez que você começa a armar o silêncio, você não é mais inocente. Você se torna algo novo, algo mais afiado, algo forjado no fogo da corrupção. Margarida não estava mais simplesmente tentando sobreviver. Ela estava começando a se preparar para a vitória. Mas vitória na mansão Beira Rio só poderia vir em sangue. O ar dentro da mansão Beira Rio ficava mais pesado a cada dia passando. O que uma vez era o silêncio suave de cumplicidade se tornava um silêncio cheio de tensão, como uma corda puxada apertada demais entre dois homens. Margarida podia sentir na mesa de jantar, na sala de visitas, nos próprios corredores da casa. Eduardo e Cláudio não eram mais irmãos alinhados. Eram predadores circulando um ao outro, cada um esperando que o outro revelasse fraqueza. Cláudio, encorajado pela performance cuidadosa de Margarida, ficava imprudente. Ele começava a chegar, atrasado às refeições, seu casaco desarrumado, sua respiração encharcada de cachaça. Ele ria alto demais, falava livre demais e mais de uma vez deixava sua mão demorar no pulso de Margarida, mais que a decência permitia. Ele queria que Eduardo visse. Ele queria provar seu triunfo. E Eduardo via, mas não se enfurecia, não batia o punho na mesa. Não. O silêncio de Eduardo era muito mais perigoso. Ele observava, olhos azuis claros sem piscar enquanto seu irmão mais novo desfilava e se gabava. Ele ouvia, enquanto Cláudio insinuava afetos que haviam cruzado para território perigoso. E nesse silêncio, Margarida via a tempestade se acumulando. Os trabalhadores escravizados notavam também. Seus sussurros mudavam, carregando novo peso. Irmãos brigando. Jogo foi longe demais. Sangue cairá antes da colheita. A casa em si parecia prender a respiração, esperando pelo primeiro golpe. Margarida continuava sua performance com precisão. Um riso suave nas piadas de Cláudio aqui. Um olhar medido para Eduardo ali. Ela servia a cachaça de Eduardo com mãos firmes, mesmo enquanto permitia que Cláudio roçasse seus dedos ao passar. Cada movimento aprofundava a fratura, alargava o abismo. Ela não estava mais só sobrevivendo, ela estava guiando. O ponto de ruptura veio uma noite no final de outubro. O Cláudio sorriu, se inclinando para a frente. Isso é uma ameaça ou uma admissão de que você já perdeu? O coração de Margarida martelava. Ela baixou o olhar, fingindo modéstia, mas seus ouvidos se esforçavam para captar cada palavra. Os lábios de Eduardo se curvaram em algo que não era um sorriso. É um lembrete, ele disse, de que toda aposta tem consequências e que algumas consequências não podem ser desfeitas. O silêncio que seguiu era sufocante. Margarida se forçou a comer, cada mordida como cinza em sua boca. Ela podia sentir seus olhos nela, os de Cláudio cheios de fome, os de Eduardo cheios de cálculo. Ela era o campo de batalha no qual eles guerreavam. E ainda assim, em segredo, ela era também a general dirigindo a batalha.
Naquela noite, na privacidade de seu quarto, Margarida deixou sua máscara rachar pela primeira vez em dias. Ela pressionou as mãos no rosto, tremendo, pois embora tivesse conseguido virar os irmãos um contra o outro, ela também sabia que o perigo havia dobrado. Uma casa dividida é imprevisível. Suspeita podia levar à exposição, exposição podia levar à sua morte. E ainda assim havia um poder mais profundo aqui, pois os Carvalho, unidos há muito em silêncio e sangue, estavam começando a se partir. Sua arrogância o cegara para o fato de que a própria aposta que fizeram era a semente de sua ruína. Margarida estava regando essa semente com cada olhar, cada sorriso, cada gesto sutil. Os trabalhadores também sentiam a mudança. Seus sussurros se tornavam mais ousados. Uma noite a empregada passou a Margarida outro fragmento. Um medalhão enferrujado pela idade, seu fecho quebrado. Dentro havia um retrato em miniatura de uma mulher que Margarida nunca vira. Outra vítima, outro fantasma pressionando nas bordas do silêncio. Não falta muito. A empregada sussurrou, sua voz tremendo. Eles vão se rasgar um ao outro. Margarida acenou, mas dentro dela sabia a verdade. Se os irmãos se destruíssem, ela poderia sobreviver. Mas se descobrissem sua mão na fratura deles, ela se juntaria aos ossos abaixo dos campos. E assim ela esperava. Cada dia uma lâmina afiada, cada noite uma performance de lealdade e graça. Ela não era mais só uma esposa ou uma peça. Ela era uma conspiradora, embora sua conspiração tivesse apenas um objetivo: sobrevivência através da destruição. Esta é a verdade proibida que a maioria dos homens nunca vê. Poder não colapsa de fora. Colapsa de dentro, quando a arrogância cega, quando unidade fratura, quando o silêncio não pode mais conter os sussurros pressionando contra ele. Os Carvalho haviam construído seu império no silêncio, mas Margarida havia virado o silêncio em arma. E em breve, aquela arma tiraria sangue. O primeiro golpe não veio com punhos. Veio com palavras afiadas em facas. No final de outubro, a aposta havia se tornado mais que uma ousadia bêbada entre irmãos. Era o pulso da casa, o ritmo escondido abaixo de cada conversa, cada gesto, cada olhar compartilhado na mesa de jantar. Margarida sentia em seus ossos a tensão zumbindo como um arco puxado apertado demais. E então, uma noite, ele se rompeu. Cláudio havia bebido desde o meio-dia. Seu riso ecoava pelos corredores muito antes do jantar, o tipo de riso que mascarava uma fome por caos. Quando ele entrou na sala de jantar, sua gravata estava solta, suas bochechas vermelhas, suas mãos tremendo com o tremor de cachaça demais. Ele sentou à frente de Eduardo e Margarida, sorrindo com a confiança de um predador. A vitória, ele disse, erguendo o copo para Margarida, a aposta mais doce que já fiz. Margarida congelou, sua máscara firme, mas seu coração batendo forte. Eduardo não ergueu o copo. Ele não sorriu. Ele simplesmente fitou seu irmão mais novo com olhos tão claros que pareciam quase incolores à luz das velas. Você confunde silêncio com concessão, Eduardo disse suavemente, e arrogância com força. Você acha que essa casa foi construída na arrogância, Cláudio? Você acha que o pai nos criou para deixar nossos apetites nos governarem como animais? Cláudio riu, batendo o copo na mesa tão forte que o pé rachou. Não finja que é melhor que eu, irmão. Você enterrou tantos quanto eu, mas se contarmos o livro caixa, a diferença entre nós é simples. Você se esconde atrás de olhares frios e livros caixa. Eu pelo menos desfruto os espólios. As palavras atingiram a mesa como pedras jogadas em água parada. Margarida sentiu o ar mudar, pesado, elétrico. Pela primeira vez a verdade, não dita por anos, havia sido vocalizada em voz alta. Assassinato tinha um nome agora, lançado através da mesa entre irmãos. O rosto de Eduardo não mudou, mas sua mão se curvou lentamente ao redor da faca de prata ao lado de seu prato. Os olhos de Margarida captaram o movimento, e ela soube que esse era o momento quando o silêncio terminaria em sangue. Ela se inclinou para a frente rapidamente, sua voz calma, firme, desesperada para redirecionar. Por favor, não esta noite. É tarde e a colheita. Mas Cláudio a interrompeu, seus olhos brilhando com crueldade. Ah, Margarida, doce Margarida, me diga. Você sabe quantas mulheres sentaram nessa mesa antes de você? Você sabe quantas sorriram como você, fingindo não notar o solo grudado em nossas botas? Elas todas aprenderam tarde demais. Você não vai, porém. Você é mais esperta que o resto. Margarida forçou seu rosto a permanecer neutro, embora bile subisse em sua garganta. Ela olhou para Eduardo, mas ele já estava de pé. Sua cadeira raspou para trás no chão com um som como osso quebrando. A faca brilhava em sua mão. Cláudio se levantou também, rindo, balançando ligeiramente, mas não recuando. E agora, irmão, vai me derrubar na frente de sua noiva, ou vai deixar ela decidir qual de nós é o homem melhor? O pulso de Margarida trovejava. Ela sabia que esse era o ponto de fratura. Se Eduardo matasse Cláudio diretamente, suspeita poderia cair nela.
Se Cláudio triunfasse, ela seria presa sob sua crueldade gabola. Ela não podia permitir nenhum resultado. Então ela agiu. Ela se levantou, sua voz afiada, comandando de um jeito que surpreendeu até a si mesma. Basta. A palavra ecoou na sala de jantar, quicando nos retratos de carvalho mortos, que pareciam observar com aprovação sombria. Ambos os irmãos congelaram, seus peitos arfando, suas armas e risos suspensos no silêncio pesado. Margarida virou seu olhar para Eduardo, seus olhos firmes, sem piscar. Você fala de disciplina. Mostre agora. Então ela virou para Cláudio, seu tom mudando para zombaria suave, deliberada. E você fala de vitória. Ainda assim aqui está você, cambaleando como uma criança, confundindo indulgência com poder. Um homem verdadeiro não precisa se gabar de sua conquista antes de ser vencida. As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. O sorriso de Cláudio vacilou, sua confiança bêbada piscando enquanto o insulto atingia. A mão de Eduardo afrouxou ligeiramente na faca, seu orgulho satisfeito pelo reconhecimento público dela de sua disciplina. Nesse momento, Margarida havia guiado a tempestade, apenas o suficiente para adiar o sangue que ameaçava se derramar através da mesa. Mas ela sabia que o alívio não duraria. A rivalidade dos irmãos havia cruzado um limiar. A aposta não era mais um jogo. Era guerra e ela era o campo de batalha. Naquela noite, enquanto deitava acordada na grande cama ao lado de Eduardo, a mente de Margarida corria. A casa havia mudado. O silêncio estava quebrado. Palavras haviam sido ditas que não podiam ser desditas. E embora ela os tivesse guiado para longe da violência imediata, ela sabia que o acerto final estava vindo. Você entende o terror de tal lugar? Deitar na cama sabendo que a morte se move no corredor fora de sua porta. Saber que seu marido e seu irmão agora a veem não só como esposa ou prêmio, mas como prova de superioridade, e que apenas um deles seria satisfeito. Mas aqui jaz a verdade proibida. Margarida não estava mais aterrorizada, não da forma que havia estado. Pela primeira vez ela sentia uma clareza estranha, perigosa. Os irmãos não estavam mais unidos. Sua arrogância havia fraturado. Sua suspeita cresceria. Seu orgulho os consumiria. E Margarida, se jogasse com cuidado, poderia ser a mão que guiava sua destruição. A aposta havia se tornado sua arma, e em breve tiraria sangue não dela, mas deles. A noite da violência, quase entre irmãos, marcou uma mudança na atmosfera da mansão Beira-Rio. A casa não era mais meramente tensa. Era volátil, um barril de pólvora esperando por uma faísca. O silêncio de Eduardo havia endurecido em vigilância, enquanto a arrogância bêbada de Cláudio crescia mais alta, mais ousada, mais imprudente. Entre eles, Margarida permanecia equilibrada, o centro de gravidade em sua órbita perigosa. Mas ela sabia que não podia jogar esse jogo sozinha. Não importava quão esperta sua máscara, quão afiadas suas palavras, ela era apenas uma mulher cercada por dois predadores. Ela precisava de olhos, precisava de ouvidos e, acima de tudo, precisava de aliados. Foi entre os escravizados que ela os encontrou. Por semanas ela havia notado os sinais, a forma como o velho Moisés demorava perto do galpão quando ela passava, as mãos tremendo da empregada enquanto entregava tokens dos mortos, os olhares sutis trocados nos campos quando Cláudio cavalgava. Esses não eram acidentes. Eram mensagens disfarçadas de silêncio, mas pesadas com significado. Um amanhecer frio, Margarida agiu. Ela deixou a mansão antes do nascer do sol, seu manto apertado, seus passos levando-a para baixo em direção ao rio. A névoa pairava espessa sobre o São Francisco, encobrindo-a em segredo. Ela pausou perto do velho defumador, seu coração batendo enquanto esperava. Minutos passaram. Então ela ouviu o arrastar de passos na grama. O velho Moisés emergiu, seu rosto entalhado pela idade, seus olhos refletindo uma vida de dor. Você não deveria estar aqui, senhora, ele raspou. Homens que vagam a esta hora não voltam. Margarida ergueu o queixo, sua voz firme, embora suas mãos tremessem. Então por que você está aqui, Moisés? Seus olhos se estreitaram. Um silêncio se estendeu entre eles. Finalmente ele suspirou, ombros caindo. Porque enterrei muitos demais para não estar. Essas palavras quebraram a última barreira. No meio daquela manhã, Margarida e Moisés formaram um pacto não dito. Ele contou o que pôde. Fragmentos, sussurros, pedaços de uma verdade perigosa demais para dizer abertamente. Que os Carvalho vinham matando há mais de uma década. Que corpos jaziam não só no pátio do galpão, mas ao longo da margem do rio, em poços rasos abaixo das fileiras de cana, em valas disfarçadas de erosão. Que o delegado havia comido sua comida, bebido sua cachaça e assinado seu silêncio no próprio solo de Barreiras. Margarida ouvia, cada detalhe se entalhando em sua memória.
Ela não fazia perguntas que o exporiam. Ela simplesmente acenava, comprometendo cada fragmento sussurrado com o mapa crescente que carregava em sua mente. Nos dias que se seguiram, outros começaram a sinalizar sua aliança quieta. A jovem empregada, que havia lhe passado o tecido manchado de sangue, trazia notícias das divagações bêbadas de Cláudio, sussurradas nos corredores, quando ele achava que ninguém ouvia. Um menino do estábulo, silencioso como pedra, deixou um pedaço de tecido rasgado perto de sua porta uma noite. O canto de um chale de mulher, rígido com terra seca, puxado de uma cova rasa quando as chuvas lavavam o solo fino demais. Cada token era outra voz, outro aliado arriscando sua vida para armá-la com a verdade. Margarida não prometia liberdade. Ela não falava de rebelião ou justiça. Ela sabia que palavras podiam condená-los todos. Em vez disso, ela oferecia a única moeda que possuía: reconhecimento. Quando seus olhos se encontravam, ela não desviava. Quando suas mãos roçavam, ela não fingia que era nada. Ela deixava eles saberem que os via, não como sombras, não como trabalho silencioso, mas como testemunhas. Testemunhas cujo silêncio tinha poder, e cujo poder ela honraria. Em troca, eles davam mais. Eles se tornaram sua segunda visão. Quando Cláudio vagava perto demais, ela sabia antes que ele chegasse. Quando as reuniões de Eduardo com mercadores em Salvador o levavam embora, ela sabia quanto tempo ele ficaria fora. Quando sussurros de viajantes desaparecidos chegavam aos campos, chegavam a ela também. Os Carvalho, cegados pela arrogância, nunca suspeitavam. Para eles, os escravizados eram invisíveis, acovardados demais para agir, temerosos demais para importar. Mas Margarida sabia melhor. Ela via o que eles haviam suportado, o que haviam carregado, o que haviam enterrado com as próprias mãos. E ela entendia a verdade proibida. Silêncio não é fraqueza, é resistência esperando pela mão certa para guiá-la. Ainda assim, ela sabia que estava caminhando em uma lâmina de navalha. Se Eduardo ao menos suspeitasse que ela havia formado alianças, seu corpo seria o próximo a alimentar o rio. Se Cláudio descobrisse suas trocas secretas, ele as torceria em combustível para sua aposta, se gabando de sua traição até Eduardo o derrubar. Ela tinha que se mover como sombra, tecendo fios de conspiração tão finos que os irmãos não podiam vê-los apertando ao redor de seus pescoços. E assim, dia a dia, Margarida se transformava, não mais a noiva ingênua, não mais a peça passiva de uma aposta cruel, ela se tornava o centro escondido de uma rede que os Carvalho não sabiam que existia. Ela sorria para Cláudio, zombava dele com suas recusas sutis. Ela servia a cachaça de Eduardo, deixava ele acreditar que ela era disciplinada, leal, cega, e nos espaços entre ela ouvia. Ela reunia, ela tecia. A mansão havia sido uma casa de silêncio. Agora era uma casa de sinais, sussurros, ofertas secretas passadas abaixo do olhar de seus mestres. Margarida havia aprendido o maior segredo dos Carvalho. Seu império era construído na cumplicidade do silêncio, e ela havia começado a virar esse silêncio contra eles. Você vê a descida? Você sente a mudança? Essa não é mais a história de uma mulher presa em uma aposta. Essa é a anatomia da corrupção se desfazendo fio por fio, sob a mão de uma noiva que eles subestimaram. E em breve o acerto viria não de fora, mas de dentro. Os Carvalho se achavam mestres do jogo. Eles haviam construído suas vidas sobre apostas. Apostas em colheitas, em cavalos, em cartas, até em almas humanas. Mas Margarida, em silêncio e sombra, estava remodelando as regras. A aposta que uma vez a reduzia a um prêmio havia se tornado sua arma mais afiada, e os dois irmãos já estavam sangrando de sua lâmina. Cláudio desfilava pela mansão agora, bêbado com o que acreditava ser vitória iminente. Cada sorriso torto que lançava para Margarida era outra provocação, outra faísca destinada a acender a fúria de Eduardo. Ele sussurrava em seu ouvido alto o suficiente para Eduardo ouvir, se gabando de afetos que alegava já estarem seguros. Suas mãos roçavam as dela com frequência demais. Seu olhar demorava demais. Para ele era triunfo. Para Margarida era combustível. Eduardo, silencioso como uma serpente enrolada na sombra, nunca reagia. Ele estudava Cláudio com aqueles olhos claros, o livro-caixa de sua mente registrando cada insulto, cada gabolice. Ainda assim, abaixo de sua compostura, Margarida sentia a tempestade se construindo. Eduardo não era um homem de impulso. Ele era um homem de cálculo, e ela sabia que quando ele finalmente atacasse, não seria com paixão bêbada, mas com precisão cirúrgica. Margarida começou a tecer entre eles como fio através de tecido. Para Cláudio, ela dava o suficiente. Riso em suas piadas, um olhar suave quando ele ficava ousado, uma palavra sussurrada que o enviava girando com arrogância. Para Eduardo ela dava contenção, disciplina, lealdade, a aparência de uma esposa que sabia seu lugar.
Cada gesto era projetado para aprofundar sua suspeita um do outro, para avivar o fogo até queimar além de seu controle. Mas manipulação sozinha não a salvaria. Ela precisava de evidência, prova, uma forma de garantir que quando a casa finalmente colapsasse, ela não seria enterrada em suas ruínas. E assim, guiada por sussurros e tokens, ela se aventurou mais fundo nos cantos proibidos da mansão Beira-Rio. Tarde da noite, enquanto Eduardo trabalhava em seu gabinete e Cláudio bebia até o estupor, ela se esgueirava para os quartos trancados. Com chaves passadas a ela por mãos tremendo, ela abria baús cheios de pertences finos demais para pertencerem àquela casa. Joias, relógios de bolso, vestidos manchados de terra. Ela encontrava livros caixa empilhados com transações falsas, dívidas apagadas com o desaparecimento de seus donos. E no porão abaixo de caixas de cana, ela descobriu um baú cheio de ossos. Ossos pequenos, pequenos demais. Ela pressionou as mãos sobre a boca, sufocando um grito. Eles não haviam matado só mercadores e viajantes, eles haviam matado crianças. O peso dessa descoberta quase a esmagou, mas Margarida se forçou a firmar a respiração, a fechar o baú, a recolocar as caixas exatamente como encontrou, pois os Carvalho nunca podiam suspeitar que ela havia visto as profundezas verdadeiras de sua depravação. Ainda não. Em vez disso, ela carregava o conhecimento consigo, cada segredo outra lâmina escondida em seu vestido. Ela começou a manter seu próprio livro-caixa, escrito em código cuidadoso escondido no forro de seus vestidos. Não nomes e somas, mas fragmentos. Botão de marfim, tecido manchado de sangue, ossos de criança abaixo de caixas de cana. Cada entrada era uma arma, esperando pelo momento de ser desembainhada. Enquanto isso, suas alianças se aprofundavam. Moisés dava avisos quando Eduardo ficava inquieto. A empregada sussurrava das gabolices bêbadas de Cláudio. Até o menino do estábulo, silencioso como pedra, a levou uma noite para um pedaço de terra perto da margem do rio, onde as chuvas haviam exposto um crânio meio enterrado na lama. Juntos, sem palavras, eles o cobriram novamente. Margarida pressionou a mão no solo, e nesse momento jurou aos mortos sem nome que seu silêncio não duraria para sempre. Mas a parte mais perigosa de seu plano não estava no solo ou nas sombras. Estava nas mentes dos próprios irmãos. Ela começou a plantar palavras como sementes. Para Eduardo, ela falava da imprudência de Cláudio, suas dívidas, sua falta de controle. Um homem que não pode se governar não pode governar os outros. Ela murmurou uma noite enquanto servia sua cachaça, seus olhos baixos. Para Cláudio, ela sussurrava da frieza de Eduardo, sua falta de paixão. Ele é desdenhoso. Talvez inveje você. Ela disse suavemente, seus lábios perto o suficiente para ele sentir sua respiração. Cada palavra aprofundava a fratura, cada sussurro alargava o abismo. A aposta não era mais uma aposta. Era um campo de batalha, e Margarida comandava ambos os lados. Você vê agora? Essa não é a história de uma mulher seduzida ou traída. Essa é a história de corrupção colapsando de dentro, de arrogância virada contra si mesma. Os Carvalho haviam escrito dezenas de nomes em seu livro-caixa, mas Margarida havia reescrito o roteiro. Ela não era mais uma linha no livro deles. Ela era a autora de seu fim, e o fim estava vindo. A mansão rangia com tensão. Os trabalhadores sussurravam de sangue em breve a se derramar. O silêncio de Eduardo havia crescido afiado como navalha. A arrogância de Cláudio havia inchado até estourar. O barril de pólvora estava pronto. Tudo o que restava era uma faísca, e Margarida Carvalho estava segurando o fósforo. Aconteceu em uma noite pesada com chuva. A tempestade rolou pelo município de Barreiras como julgamento em si, martelando as paredes, dobrando as árvores de carvalho que estavam há séculos. A mansão Beira-Rio brilhava contra a escuridão, suas janelas queimando como olhos vigilantes. Dentro, os irmãos Carvalho sentavam em extremidades opostas da mesa de jantar, seu silêncio mais alto que trovão. Margarida sentava entre eles, seu pulso firme, sua máscara impecável. Ela sabia que essa noite viria. Ela havia alimentado, nutrido, esperado por ela. Cláudio havia bebido demais, como de costume, sua arrogância transbordando com cada copo, sua língua solta, seu sorriso afiado. Você perdeu, Eduardo. Ele disse de repente, suas palavras arrastadas, mas cheias de veneno. Ela sorri para mim agora. Ela caminha comigo. Ela ouve. Diga-me, irmão, o que resta para você além de seus preciosos livros-caixa? Eduardo não respondeu. Ele cortava sua carne com precisão deliberada, seus olhos claros piscando brevemente para Margarida, então de volta para o prato. Seu silêncio era mais condenatório que qualquer maldição. Cláudio riu socando a mesa. Você acha que é o mestre dessa casa? Você é nada sem mim. Você se esconde atrás de livros e disciplina, mas é fraco. É por isso que ela é minha.
Ela sabe, não é, Margarida? As palavras a atingiram como uma marca, mas Margarida não piscou. Ela baixou os olhos, deixou seus lábios se curvarem no mais fraco dos sorrisos apenas o suficiente para Cláudio ver, apenas o suficiente para Eduardo notar. Era a faísca final. A faca de Eduardo tilintou no prato. Ele se levantou lentamente, sua cadeira raspando para trás, sua compostura rachando como vidro sob pressão. Você confunde tolerância com fraqueza, ele disse, sua voz baixa, letal, e arrogância com vitória. Você sempre foi um tolo, Cláudio. Esta noite sua tolice acaba. A tempestade fora rugia, relâmpagos piscando pelas janelas. Cláudio se levantou também, balançando, mas sorrindo. Um predador bêbado em sua própria bravata. Então me atinja, irmão. Mostre a ela que tipo de homem você é. O quarto explodiu em movimento. Eduardo investiu prata piscando em sua mão. Cláudio cambaleou para trás pegando uma garrafa, esmagando-a contra a mesa, vidro irregular brilhando à luz das velas. Os dois homens colidiram, predador contra predador. Anos de rivalidade silenciosa e rompendo em violência. Margarida ficou congelada, sua respiração presa no peito. Mas dentro dela sentia nenhum medo, apenas clareza. Esse era o momento pelo qual ela esperava. A casa de silêncio finalmente havia colapsado em som. O som de facas raspando, de vidro se quebrando, de irmãos rosnando como bestas na noite. Os trabalhadores escravizados sabiam também. Ela ouviu passos no corredor, suspiros abafados, o arrastar de corpos pairando nas bordas da tempestade. Eles haviam visto mestres brigarem antes, mas nunca assim. Isso não era disciplina ou controle. Isso era destruição. Cláudio cortou, o vidro irregular rasgando o braço de Eduardo. Sangue salpicou na toalha branca, florescendo vermelho como uma assinatura de violência. Eduardo sibilou, golpeando de volta com a faca de talher, cortando o ombro de Cláudio, a lâmina afundando com um som que silenciou o quarto. Cláudio gemeu, olhos arregalados com choque, então mostrou os dentes em um sorriso sangrento. Você sempre me invejou. Ele raspou, tossindo carmesim no chão. Eduardo torceu a faca. Cláudio colapsou, seu corpo atingindo as tábuas do piso com um baque pesado. Seus dedos se contraíram 1, 2 vezes, então pararam. A tempestade fora rugiu a provação. Margarida não piscou. Ela esperava isso. Ela havia guiado isso. Mas enquanto Eduardo virava para ela, sangue gotejando de sua mão, ela via algo mais frio que vitória em seus olhos. Agora acaba, ele disse suavemente, sua voz firme apesar do carnage. O livro caixa está equilibrado. Você vê o que a fraqueza traz. Seu olhar demorou nela, afiado como a lâmina ainda em sua pegada. E você, Margarida, você se provou mais forte que imaginei. Por um momento o ar pairou grosso com possibilidade. Eduardo poderia dobrá-la em seu mecanismo, torná-la parte do silêncio. Aritmética fria de morte e lucro. Era o que ele esperava, o que acreditava inevitável. Mas Margarida não era mais a mulher com quem ele casou. Ela não era mais a noiva que corava com elogios, a esposa que sorria em jantares, a peça que eles apostavam como moeda. Ela era a testemunha de seus crimes, a guardiã de seus segredos, a que havia visto os ossos e tocado o solo. Ela não era deles. Seus olhos baixaram brevemente para a faca em sua mão, então para o castiçal de prata que jazia no chão, pesado, sólido, manchado com cera derramada. Ela se moveu antes que ele pudesse. O castiçal arqueou pelo ar, atingindo Eduardo na têmpora com um estalo enjoativo. Seu corpo cambaleou, seus olhos piscando com descrença. Ele ergueu a faca, mas devagar demais. Margarida golpeou novamente e novamente, cada golpe alimentado por meses de terror, de silêncio, de cadáveres enterrados pressionando contra sua mente. Eduardo caiu de joelhos, a faca tilintando de sua mão. Sangue escorria por seu rosto, seus olhos claros largos, não com raiva, mas com algo que Margarida nunca vira nele antes. Medo. Você achou que eu era seu livro caixa? Ela sibilou, sua voz tremendo, não com fraqueza, mas com fúria. Mas eu sou seu fim. O golpe final aterrissou com um baque oco. Eduardo colapsou ao lado de seu irmão. Os dois Carvalho deitados em uma poça de seu próprio sangue, seu império reduzido a silêncio por fim. A tempestade fora começou a amainar, o trovão rolando mais longe, como se seu trabalho estivesse feito. Dentro, o único som era a respiração irregular de Margarida, o gotejar de sangue no chão, o ranger da mansão enquanto se assentava em sua nova verdade. Ela largou o castiçal, suas mãos tremendo, seu vestido salpicado de carmesim. Ela sentia nenhum triunfo, nenhuma vitória, apenas clareza.
Os irmãos Carvalho estavam mortos, mas seus crimes viviam no solo, nos ossos enterrados abaixo da cana, no livro-caixa escondido na lareira. Seu silêncio havia governado por décadas. Agora seria escolha dela se deixar continuar ou quebrá-lo para sempre. Os trabalhadores escravizados apareceram na porta, silenciosos, seus rostos sombreados. O velho Moisés deu um passo à frente, seus olhos encontrando os dela. Ele não disse nada. Não precisava. Em seu olhar havia reconhecimento. Não de uma senhora, não de uma vítima, mas de uma mulher que havia visto o que eles viram, que havia carregado o que eles carregaram e que havia dado o golpe pelo qual eles haviam rezado há muito. Margarida endireitou-se, sua respiração se firmando. Ela percebeu nesse momento que não estava mais meramente sobrevivendo. Ela havia cruzado para algo mais. Ela havia se tornado perigosa. Este é o conhecimento proibido. Sobrevivência nunca é limpa. Para viver diante da corrupção, você deve às vezes se tornar a própria coisa que teme. Margarida Carvalho desceu na escuridão da mansão Beira-Rio e não emergiu intocada. Ela emergiu transformada. A aposta que começou como crueldade terminou em sangue. Os irmãos se foram. A mansão ficou silenciosa, mas não inocente. E Margarida, com o livro-caixa em suas mãos e os sussurros dos mortos em seus ouvidos, agora carregava o peso da escolha, o poder de expor ou herdar. Você vê agora? Isso nunca foi só uma história de uma esposa e dois irmãos. Era a anatomia da corrupção, o colapso do silêncio, a transformação de uma mulher em algo muito maior que eles jamais imaginaram. E uma vez que você ouviu, você não pode desouvir. Uma vez que viu o mecanismo abaixo do solo, você não pode retornar à inocência. Você também é mudado para sempre.